Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ao canal Delícias da Lu. Se você é novo por aqui, se inscreva, aperte o botão do curtir e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui. Tenho aí a nossa massa que foi feita no outro vídeo, eu vou deixar o link aqui para que você possa acessar, tanto da massa quanto do recheio. Com a massa pronta, eu vou triturar no liquidificador para que fique melhor na hora da nossa montagem do bolo no pote. Nos bolos que eu monto, eu prefiro as massas assim, todas trituradas, porque elas ficam melhor na montagem. Esse recheio também eu já tenho aqui no canal, é só você clicar no card para que você consiga fazer esse recheio cremoso. Essa é a parte da higienização dos morangos. Acrescento água e também acrescento 1 colher de sopa de água sanitária. Precisa ser dessas que tem descrito que pode ser utilizado para frutas, legumes e tudo mais. Deixo por 15 minutos de molho e depois é só lavar em água corrente. Após ter feito todo esse processo, vamos então secar o morango um a um. Por que esse processo? Para que o morango ele não estrague. Como é utilizado aqui na nossa montagem morangos frescos, é necessário fazer todo esse processo. Após ter sido feito todo esse processo, a maneira de armazenar os morangos é conforme o vídeo. Eu coloco sempre um papel toalha por baixo e vou colocando os morangos por cima e depois você pode cobri-los com um papel manteiga ou até mesmo com um papel toalha. E é só levar para a geladeira. Uma dica é que quando você for comprar os morangos, escolha muito bem para que você consiga fazer todo esse processo e tenha morangos frescos por mais tempo na sua geladeira, assim facilita o seu trabalho. Agora então vamos começar a montagem do bolo no pote. Eu já deixo pronto a calda, que é 1 dedo de leite condensado e o restante de água na bisnaga que eu utilizo, e sempre molho o fundo do pote. Por que eu faço esse processo? Porque eu coloco sempre um pouquinho de massa no fundo do pote, porque vamos colocar os morangos. Lembrando que a montagem que eu vou mostrar aqui é como eu faço, mas aí fica a sua criatividade caso queira fazer de outra maneira. Eu coloco dessa forma porque assim essa massa ela vai segurar os morangos. Com os morangos já limpos e secos, vamos começar a montagem então. Eu tiro essas folhinhas e deixo reservado porque depois eu utilizo na decoração. Corto essa parte de cima e depois eu vou também já deixar os morangos cortados na quantidade que eu quero dentro do pote. Eu corto eles assim, dessa maneira conforme o vídeo, e vou deixando ali separado, depois é somente eu ir pegando e montando o pote. Aí, como vocês podem ver, a nossa calda já se aderiu ali à massa, agora fica bem mais fácil de colocar o morango dentro do pote e esse morango ficar ali bem seguro. E assim eu vou fazendo com todos os outros. Eu coloco 5, mas caso você queira, pode colocar mais ou menos, fica a seu critério. Feito isso, agora vamos levar esse pote para a balança, apertar sempre o botão tara e colocar a quantidade de massa desejada. Nessa primeira camada, eu sempre coloco 20 gramas, mas aí fica a seu critério, caso você queira colocar mais ou menos massa. Agora, eu vou ali ajeitar com uma colher mesmo. Como tem morango em volta, eu preciso do auxílio da colher para ajeitar bem essa massa, tanto no canto do pote quanto no meio, para que quando colocarmos o recheio, ele fica então dividido por igual. Feito isso, eu sempre confiro dos lados se a massa está dividida por igual e em seguida já venho com a calda e vou molhar também essa massa. Não precisa molhar muito, você vai ver a necessidade, se é preciso molhar mais ou menos, com o tempo você pega essa prática. Essa massa que eu fiz, ela fica bem fofinha, então não precisa você molhar muito,
porque lembrando que a gente já molhou um pouco no fundo do pote. Agora vamos repetir o processo, levar esse pote para a balança, apertar a tara e acrescentar o recheio. Lembrando que esse recheio de leite ninho cremoso que eu fiz, eu vou deixar aqui o card e também na descrição do vídeo eu tenho os outros recheios e montagens dos bolos que eu já fiz aqui no canal. É só você clicar e conferir. Esse pote é de 250 ml, então eu coloco 41 gramas de recheio, que é o suficiente. Se você colocar muito recheio, depois no final o pote ele vai ficar muito sobrecarregado e não vai ficar legal a sua montagem. Então eu vou espalhando esse recheio nas laterais, fazendo o mesmo processo que eu faço com a massa, cuidando para que esse recheio ele fique também apresentável. Conforme vocês podem ver, as camadas elas ficam bem divididas ali entre os morangos. E agora que eu já tenho o recheio assim dessa forma espalhado, é só colocar os pedaços dos morangos. Agora eu vou utilizar aqueles morangos do início do vídeo, vou cortar eles em pedacinhos menores e vou acrescentar então no nosso pote. Caso você queira, você pode colocar pedaços maiores, porém eu prefiro colocar assim, dessa forma, para que os pedaços eles fiquem divididos no meio do recheio. E assim eu vou fazendo até completar essa camada de recheio. Enquanto isso, eu peço para você curtir esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e pode também fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas, sendo assim, elas podem ter uma renda extra e ter o seu próprio negócio. Então, a nossa camada com morango fica assim dessa forma. Vamos levar novamente esse pote para a balança, lembrando sempre de apertar a tara para acrescentar a outra camada de massa. Caso você não tenha balança, não tem problema, você pode utilizar a medida de colheres de sopa, mas aí é necessário que você utilize a mesma quantidade em todas as camadas. Feito isso, agora eu confiro se a camada ela está uma camada bem espalhada no pote e vou molhar novamente essa massa. Como vocês podem ver, essa massa ela absorve muito bem a calda, então não é necessário molhar muito. Em seguida, levei para a balança e acrescentei o recheio. Com a ajuda de uma colher, eu vou espalhando toda essa camada por toda a parte do pote. E ficou assim, dessa forma, toda a camada de recheio bem distribuída. Agora já estamos quase finalizando a montagem desse bolo e a minha decoração eu faço assim, sempre coloco 2 pedaços de morango e vou utilizar também a própria folhinha do morango que deixamos separado no início do vídeo. Mas caso você queira, também pode colocar os pedaços menores em cima do pote, fica a seu critério. Peguei essa folhinha, limpei ela antes de colocar em cima do nosso recheio e é só encaixar ali. E o resultado é esse. Fica perfeito e fica também muito atrativo na hora de você vender esse pote. E esse é o resultado final da nossa montagem de bolo no pote ninho com morango. Espero muito que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários também. Aproveitando, já te faço um convite para que você faça parte do empreendedorismo, compartilhando esse conteúdo com outras pessoas, para que assim elas possam ter uma renda extra e também ter o seu próprio negócio. Muito obrigada por assistir, até o próximo vídeo. Tchau!